pontos para sortear, algumas coisas que o Mardoni deixou para sorteio, e a gente acorda aqui alguns pontos. Então, essa é a palavra sagrada, o símbolo sagrado, que se tornou um dos itens, um dos símbolos que compõem o emblema. Eu não vou falar sobre a interpretação filosófica dele, está aí. Tá? Ele, como todo símbolo esotérico, como a gente vê dos triângulos, assim embaixo como em cima, ele tem sua representação filosófica, que é a teórica, a física, né? E a sua representação. Então, por exemplo, nós temos alguns pontos, né? Que cada ponto da palavra sagrada, a palavra, é difícil você pegar uma palavra e codificar, coisificar uma palavra, né? Então, o mais próximo que os antigos conseguiram foi criar essa imagem, né, que simboliza o mantra, palavra sagrada, e algumas relações dele com os elementos da natureza, né? E com o que constitui o homem, com seus corpos, né? Então, cada ponto desse, aí é o seguinte, né? Quando a gente fala, chega um momento que você é iniciado num símbolo, né? E aí essa iniciação não é uma palestra, óbvio, né? E aí você, para cada ponto desse elemento, é uma iniciação, né? E aí é como se fosse no rito escocês a instrução, né? Primeira instrução, segunda instrução, terceira instrução. Então há iniciações, né, para isso. Então você é iniciado, né, dentro de cada um dos itens desses. E só aí de fato isso passa a fazer sentido. Como o Mardoni bem disse, às vezes não adianta, porque se eu trouxer uma equação do primeiro grau completa, com colchetes, expoentes e tal, se você não souber as operações básicas, você não vai resolver, né? Então a gente primeiro tem que aprender a adição, subtração, multiplicação, para depois chegar a entender a equação. Você vai ver lá a equação, mas ela não vai fazer sentido nenhum. Um doisinho menor lá em cima e tem uma chave, tem um colchete. Meu Deus, o que é isso? Né? Então quando você é iniciado nisso, você entende. A matemática passa a fazer sentido. Tá? Então tem toda essa representação da palavra sagrada. Tá? Dentro do seu símbolo, vocês podem ver o símbolo na íntegra, né? Realmente eu acho muito bonito esse símbolo, né? Realmente é um símbolo de muita força, muita potência, né? E ele tem uma inscrição em torno dele, né? Não há religião superior à verdade, né? Esse lema ele foi traduzido em sânscrito, né? Ele, na verdade, tudo da sociedade é em sânscrito, então ele está traduzido, ele tem essa tradução aí. A palavra Dharma, ela é traduzida como religião, ela é entendida não como no seu sentido ocidental, né? Às vezes a gente distorce tudo quando chega no Ocidente, o Ocidente com suas coisas, tá? Mas o Dharma no sentido de religião, no sentido de caminho, né? Dharma é caminho, karma é outra coisa, não vamos confundir karma e Dharma. Ela também significa a doutrina de qualquer natureza, né? Que é o Dharma, que é o caminho. Não existe um caminho, existe o seu, existe o meu, existe o dele, o seu, que esotericamente a gente chama isso de raios, raios da personalidade. De novo, não é a personalidade da psicologia, tá? Portanto, no sentido amplo, esse símbolo, né, ele afirma que não há doutrina nenhuma superior à verdade. Eu não só critico o cristianismo, tem uma passagem bíblica que eu acho ela muito emblemática, que ela nos põe para pensar, ela provoca no sentido de colocar para pensar, né? Jesus, quando é levado a Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta assim, irmão Fulton, Jesus, o que é que você quer? Jesus diz assim, eu vim trazer a verdade. Mais ou menos assim, né? Ele diz lá. Aí Pilatos olha, qual é a verdade, Jesus? Jesus ficou calado. Ele pergunta, me mostre, Jesus, cadê a verdade? Jesus se mantém calado. Jesus, cadê a verdade? Mais uma vez, Jesus se põe a calar. Ou seja, a verdade não é aquela em que eu falo. Jesus representa a verdade. Pilatos representa a massa, o homem comum. Pilatos estava de frente à verdade e não reconheceu. Jesus não disse nada. Aliás, Jesus não falou nada, mas disse tudo. Porque por mais que Jesus dissesse, ele não iria compreender.
Não que ele não tivesse capacidade, mas porque ele precisa de conhecimentos prévios. Para chegar no terceiro grau maçom, eu preciso passar pelo primeiro e pelo segundo. É a simbologia da escada de Jacó. Eu já falei isso na minha loja. Simbolismo esotérico da escada de Jacó. O que é que representa cada degrau? Por que é que no degrau do Oriente de uma loja maçom tem inscrições em alguns degraus? Ali não é aleatório, ali não é por acaso. É para quem não conhece ou para quem não está nem aí. É se você ficar no seu aspecto exotérico, mas como a gente está na perspectiva do oculto dos ocultos, então essa inscrição que não há religião ou doutrina superior à verdade, ela pressupõe que todas as doutrinas ela tem em seu corpo uma verdade, mas tudo tem suas verdades e todas as verdades são apenas meias verdades, não há uma verdade absoluta. Tá? Então é uma inscrição que a gente usa como princípio norteador, porque nós somos uma escola de livre pensamento. Você é livre para pensar da forma que você quiser. Nos estudos da loja teosófica, você não é obrigado a acreditar nem na existência dos mestres, se você não quiser. Você não é obrigado. Você não está ali para dizer amém, nós estamos ali para estudar, debatermos. A sociedade teosófica ela trabalha no princípio do estudo, né, como uma ferramenta para desenvolver o intelecto. Uma vez esse intelecto desenvolvido, a gente passa para a segunda instância, que é o terceiro objetivo. Então, essa inscrição ela é muito importante. Aí, algumas outras imagens desse símbolo, que é a sociedade teosófica, né? Todo símbolo ele pode ser representado numa figura, numa gravura, numa imagem, numa letra. Né? Esse aqui a gente chama de mandala, fica o que para os maçons é chamado de grande loja. A nossa presidência fica em Brasília, a loja teosófica em Brasília. Em Brasília também está situado o Instituto Teosófico de Brasília, depois vocês podem ir lá. Tem uma parte lá de hospedagem que é chamada Paraíso na Terra, então é uma estrutura que você se perde dentro. Pra vocês terem dimensão, são 9 cachoeiras, trilha, então é uma coisa esplêndida, é uma paz muito grande. Muitos devas. Né? E aí essa mandala ela fica lá em Brasília, né? Então a turma vem, faz meditações, contemplações em cima, né? E aí como todo símbolo, porque também ela tem o seu sentido, Mardoni, de símbolo, então ela tem sua parte externa, né? Que é visível, mas ela tem a sua parte interna, que não é visível, né? Está presente só para os membros da assim chamada escola esotérica, teosofia, né? Uma curiosidade, ela fica embaixo aí, né? Uma passagem, né? Um túnelzinho, então quem está de fora não vê, não imagina, né? Fica em Brasília, realmente tive o prazer de estar, muito bonito, né? Mas serve como um símbolo nosso, né? E há quem diga que isso foi orientado nessa construção, né? Então daí você vê o cerrado todo de Brasília, inclusive, porque é alto, então é muito bonito, né? Então eu finalizo aqui, eu trazer só algumas imagens. Isso aqui fica na Sociedade Teosófica da Índia, essa é a biblioteca de lá, né? É considerada a maior biblioteca da Índia, inclusive, fica situado lá. Tem um pequeno museu de alguns pertences, inclusive dos eminentes teósofos, inclusive acessórios dos antigos teósofos, né? Os teósofos de vanguarda. Como eu falei, dentro da Sociedade Teosófica nós temos movimentos paralelos que são da instituição, mas que trabalhamos o ocultismo de outra forma. Por exemplo, isso aí é um templo budista que tem, isso fica no templo da Índia, né? Isso é dentro da Sociedade Teosófica Internacional na Índia. Como lá nós temos outras instituições que fazem parte, então há templo para cada uma delas. Então esse é o templo budista, né? Então os irmãos teósofos que gostam do budismo, eles têm lá o templo para fazer seus trabalhos também. Nós temos também lá um templo Zoroastro, né, para quem pratica, né? Aqui em Fortaleza nós não temos só a loja mesmo, tá? Mas na Índia tem, já porque é um espaço grande, então esse templo também aí para trabalhar o zoroastrismo. Nós temos também a chamada escola. Aqui é a Igreja Católica Liberal, que temos lá também, né? Muito grande lá. A Igreja Católica Liberal visa trabalhar o ensinamento do ocultismo dentro da igreja, né? É o que a gente chama de a gnose cristã, né?
são aspectos do cristianismo primitivo, né? Não é o cristianismo romano, apostólico, né? Esse, para quem não conhece, é Charles Webster Leadbeater, né? Depois da Blavatsky, para muitos é considerado o grande expositor do movimento, né? Ele aí com seus paramentos de bispo, ele era bispo da Igreja Católica Liberal, era maçom no grau 33 também, teósofo, né? Clarividente, então há muitos livros, inclusive eu até esqueci de trazer, mas ele tem uns 3 livros sobre maçonaria, né? O lado oculto de uma loja, a maçonaria esotérica, né? E o ocultismo dentro da maçonaria. Vale a pena, eu tenho depois, se alguém quiser emprestado. É o Charles Webster Leadbeater. Ele faz pesquisas clarividentes, né? Então a maioria dos livros dele é sempre tratando o lado oculto da igreja de maçonaria, o lado oculto de uma loja maçônica. São livros que ele tem relacionados à maçonaria. E aí ele com paramento de bispo, né? Quando a gente for falar do Tantra, eu vou mostrar que até esses paramentos, eles são mais do que ornamentos, né? Inclusive o próprio cajado, né? É o falo, né? O símbolo de potência, de poder. Aí são os teósofos também da época, né? Da vanguarda aí, na sua fundação. Blavatsky e os seus instrutores espirituais, né? Seus mentores. Aqui é uma outra foto do Leadbeater, outros teósofos. Aqui é a Annie Besant. O nosso diploma da loja, como ela já tem pouco mais de 95 anos, ele foi assinado por essa senhora aí. E ela, por sua vez, foi treinada diretamente por Blavatsky, né? Teve contato com Blavatsky, né? Ser a educação. Finalizo por aqui. Antes da gente passar para a prática, alguém teria alguma questão, alguma pergunta? Eu tenho uma não sobre o que foi falado. Fica à vontade. Na verdade, embora tenha sido uma sequência, mas o tema está desde o primeiro módulo até hoje, né? Aquelas ondas planetárias, nós estamos na quarta, é isso? Estamos na quarta onda planetária? Aí é complicado, mas assim, em cada globo existem 7 vidas, né? Ou seja, cada planeta ele vai possuir 7 vidas. Depois que ele manifestar 7 tipos de vida, aquele planeta se desfaz e pula-se para outra, né? Então aquelas 7 raças, cada uma com 7 é tudo plano da Terra ainda. Mas nos outros planos já foi. Mas tiveram também? Tiveram. Em todo plano tem do mais sutil ao denso, voltando para o sutil. Então, quando iniciou o movimento Terra, nós iniciamos lá de uma forma muito sutil, é porque eu não tenho nenhum gráfico aqui para mostrar, porque talvez alguns irmãos fiquem sem entender isso. Mas nós estamos no momento de maior declínio, né, de matéria, por isso que nós estamos no plano físico, né? Já ascendendo na roda gigante, já começando a subir. Só que aqui ainda falta mais 3, digamos assim, 3 vidas ainda para o planeta. O planeta ele tem 7 vidas, né? Para acabar e nascer uma outra modo de vida em outro planeta, né? Para os espíritos, a Terra está saindo do plano de provas e expiações para passar para o angelical, que é um estágio que vai... Ele que sabe explicar melhor do que eu dentro da Cabala. Mas para os espíritos é assim, está saindo do planeta de provas e expiações, aquele que você precisa realmente ainda da densidade. Por essa transformação que está havendo no planeta, as pessoas já na busca de algo que não seja mais essa coisa material. Tem muita gente já procurando para sair para um mundo angelical, para um pouco mais... sutil, da matéria para a sutileza. Porque segundo Concha, nós nos encontramos no ápice da matéria, né? Ou seja, já que nós estamos no ápice da matéria, por isso que a gente vivencia tantas formas densas, brutais, errôneas de vida.
a dizer assim, mas por que Deus permite isso, né? Se Deus é tão bom, porque Jesus não desce aqui e acaba logo com esses bandidos. Bandido, acabou para você. Não tem mais desigualdade social. Por que um anjo desse não chega logo aqui, extermina logo tudo, acaba, deixa só flores, né? Uma questão filosófica, né? Porque é respeitando o projeto Terra, o projeto inicial, né? Aí também é complicado falar, porque para falar eu tinha que falar de outras coisas, mas o que se sabe é que a natureza não dá saltos. O que se sabe é que há seres que não dão certo, inclusive. Olha só, novidade, né? Há seres que realmente não dão certo. Chegou a um nível de perversidade tão grande que a gente invoca Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então esse ser tem que ser transformado. Entendeu? Mas aqui é um gráfico que o Mardônio traz para mostrar. Então, em cada planeta existe esse tipo de vida. O mental, o astral, o etérico, o físico, aí o etérico, o astral e o mental. Só depois que passa, aí são 7 voltas, imaginem. São 7 voltas. Isso aí tudo é terra. Tudo terra. Beleza. Tudo terra. Nós estamos na Terra. Existia um momento que não tinha esse físico nosso na Terra. Era um mental. Uns vão dizer que era o período da Atlântida. Tudo bem, que seja. Né? Atlântida se foi, aí vem isso aqui. Aliás, os lemurianos. Aí Atlântida. Os hiperbóreos. Né? Os terráqueos, que é terra. Os terrestres, somos nós. Tá? E aí vamos subir, nós estamos aqui, agora vamos começar a subir. Nós estamos na 4ª ronda, vamos para a 5ª. Aí quantos anos dura isso aí? A nossa conta é uma eternidade, né? Bilhões de anos, né? Anos e anos e mais anos. Não poderia ser também um multiverso? Em que o tempo... Pronto, só que aí tem um detalhe. Por exemplo, hoje... É porque a gente está mostrando um gráfico e a gente sabe que, de novo, isso é um símbolo. Isso aqui é uma representação da verdade, né? Só que ele é fragmentado, ele é distorcido, ele é fragilizado, ele é didático. Nós estamos nesse momento no físico, tá aqui. É tão denso que vocês veem. Segundo os postulados da física quântica, na verdade, eu não chego nem a tocar na parede mesmo, porque minhas moléculas mais sutis se tocam com as moléculas sutis e, na verdade, não há nenhum atrito. O que eu sinto é só os respingos de um atrito dos átomos. Não chega nem a tocar. Aí não vamos fazer essas elucubrações mentais, essas especulações. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje nós estamos no físico. Para tudo que está no físico há uma contraparte astral. Etérico, astral e mental. Vamos ver, quando eu for falar de magia, a gente vai ver o seguinte: o mago, ele está na Terra, mas ele atua aqui, ó, porque ele sabe. Quem vai atuar aqui é o feiticeiro. Por isso que ele precisa de coisa, por isso que ele vai matar uma galinha lá, botar ali, porque tudo ele é físico, ele não sabe. O mago, ele atua em outra esfera, porque ele sabe que lá é o real, e aqui é fenômeno. Tudo que acontece aqui é fenômeno. Esse copo é um fenômeno, uma articulação de várias moléculas para criar o plástico e gerar um fenômeno plástico, entendeu? Esse celular, esse microfone. Então, na verdade, como tu bem falou, Fulton, na verdade é como uma cebola, né? Quando você corta uma cebola, você vê várias camadas de cebola, né? Essa separação, ela é uma separação que é só didática, só para a gente ter um entendimento melhor da interpenetração dos mundos, mas para toda parte física, por isso que às vezes o cara amputa uma perna, mas ele consegue sentir ainda a perna. Pô, como é que eu estou sentindo coçar, inclusive? Tá, fisicamente tu tirou, mas astral, mentalmente não. O membro, a energia do membro circunda nele. Pergunte como ele sente. Ele sente a perna. Pergunta, mas tu sente tua perna assim? Ele sim. Porque fisicamente ele não tem não, mas tem uma contraparte dele lá no astral. Tá lá, isso aí não foi tirado não. Eu insisto na história do preconceito contra essas simbologias, essas tradições, ou
como é que você queira chamar, astrologia, planeta, raio de luz, tá todo mundo falando a mesma coisa, o irmão falando ali que o Espiritismo diz a mesma coisa, a Cabala diz a mesma coisa, isso aí na Cabala são os mundos cabalistas. Não tem ninguém falando diferente, então não tem porque ter preconceito com Terminologia até hoje. terminologia, um bota tarô, sabe, o outro joga búzio, entendeu? Rapaz, foi só uma forma que alguém percebeu, interpretou, ou usou bem ou usou mal, não estou julgando e tal, mas não tem ninguém falando de diferente. Pode botar a igreja católica, judeu, muçulmano, mórmon, espíritas, zoroástricos, maçonaria. Obviamente tem diferenças, mas é bem nos dogmas, que é onde começa o homem a interferir no negócio, querendo impor os seus achismos, querendo impor as suas verdades nos outros, aí começa a ter distorções e tal, mas na essência, no grupo, é todo mundo falando a mesma coisa. Pô, eu queria ver um experimento, depois tu castiga a negada aí. Fala. Gabriel, você foi voluntário. Então, existe o ideal, né? Na verdade, acho que O ideal é que eu esteja descalço, porque eu tenho que fazer conexão com a terra. o Mardônio quer que leia as cartas para ele. Eu vou depois. Não é ele que é o voluntário, não. Existem pontos de emanação de energia. Quando a gente for falar de magia, eu vou mostrar isso para vocês. Um deles é as mãos. Por isso, de novo, trabalhando nos filmes. Nos filmes, os caras têm superpoderes, né? O bruxo usa muito o quê, né? Assim, salabinhos, toma um sapo, aí gira e sai energia, porque realmente tem. Não é à toa que, por exemplo, o passe, o reiki, né? Quando a gente leva uma pancada, ó, a mão, a energia, fazendo uma massagem, uma automassagem, porque aqui é uma das formas de emanar energia. Os olhos também. A mãe, quando apazigua o filho, Isso. o tombo, aí passa a dor em cima. Quando eu não consigo resolver só com a energia, vai com mais força, que é o toque, né? O toque. Então, como aqui é um ponto de energia, eu seguro a corrente. Seria um pêndulo, né? Não vou segurar assim, ó, porque a energia está passando para cá. Então eu tenho que concentrar no fio. Essa mão é uma antena, ela tem que estar fechada. Eu normalmente me tremo, mas eu vou fazer, depois vocês vão fazer. Eu tenho que estar num nível de concentração, de relaxamento. E aqui é uma demonstração de palco. Então eu vou concentrar aqui e vou fazer movimentos. Fazendo que gire para a direita. Mais rápido. Mais rápido. Ele para frente e para trás. Para frente e para trás. Mais rápido. Mais rápido. Gire para a esquerda. Movimentos circulares para a esquerda. Mais rápido. Mais rápido. Alguém que para de contar. Parar. Sem se mexer. Aqui ele obedeceu meus comandos. Eu influenciei. Mas se eu quero saber, por exemplo, se essa cadeira está recebendo alguma energia negativa, eu só vou posicionar o pêndulo e vou deixar ele sentir a energia do ambiente. Ele
ele tá fazendo giro para a direita. Então ele está me dizendo que está tendo uma energia positiva. Aqui não é adivinhação. Aqui é energia. É sim ou não. Ah, esse número é o número da cena? Não é isso. É coisas concretas. Eu já estava esperando. Você É coisa concreta. Entendeu? Eu já fiz isso, por exemplo. Eu perdi, acho que era o celular, não lembro o que era. Aí eu entrava no meu celular, branco, grande, ele está dentro dessa sala, aí eu aponto, ele diz. Se eu quiser achar alguma coisa. Sim, uma monjinha que andar com um pêndulo desse. Ou, se eu quiser fazer um trabalho de energia, eu deito a pessoa e faço a energização dos chakras. Eu vejo quantos chakras estão desalinhados. Entendeu? Isso aqui é um trabalho que a gente chama de radiestesia. E eu tenho gráficos depois, eu diagnostiquei. Aí eu vou tratar como? Aí ele vai dizer, eu vou trazer Felipe, eu não tenho condições de parar 40 minutos. Porque não... Beleza, vou querer só seu testemunho. Testemunho em radiestesia é alguma coisa dele. Pequeno de preferência, porque eu vou botar num gráfico. O gráfico é o tamanho de uma folha dessa. E aí depende do que é que eu quero fazer. Tem vários gráficos de limpeza, de energização, de proteção. Proteção não é proteção assim, naquelas coisas do sentido de corpo fechado, não. Isso aqui é energia. Ou é ou não é. Alguém quer tentar fazer aqui? Gabriel. Só uma pergunta, qualquer coisa pode funcionar como pêndulo? Qualquer coisa funciona como pêndulo, mas nem todo mundo vai conseguir movimentar ele. Por quê? Porque antes de você chegar a praticar o pêndulo mesmo, você tem que primeiro se preparar. Por exemplo, eu aqui induzi o movimento, mas quando eu estou fazendo um trabalho, eu não posso induzir. Aí eu tenho que meditar. Por isso que antes de fazer, a gente pratica a meditação. Por quê? Porque a meditação é uma forma de respiração. Quando eu quero me acalmar, a gente fala o quê? Respira fundo, calma. Porque a respiração, ela induz a concentração. O cara vai bater um pênalti, o que é que ele faz? A respiração, ela induz o relaxamento e a concentração. O cara vai fazer a cesta no basquete, né? Ele nem sabe, né? Ele está fazendo inconscientemente, mas é uma forma de relaxar o corpo. Tá? Ah, mas você estava mexendo. Tudo bem. Alguém quer vir fazer? Bora, Gabriel. Pode-se. Eu posso induzir ao hipnotismo por isso aqui. Mas normalmente, hoje em dia, quando a gente vai hipnotizar, a gente nem usa mais isso não. Vai ser só mesmo na voz. Eu deito ele... Eu vou pra academia, tem uma menina lá que me hipnotiza. Nem tem isso. Essa mão vai fechar, vai pegar assim, a ponta dos dedos tem que ficar aqui assim. Porque a energia do dedo tem que ficar aqui, tá? Até a posição vai influenciar, tá? Como eu já tenho uma prática, é mais fácil para mim. Pode relaxar. Não bota muita força não, tá? À medida possível relaxar. Deixar o mais reto possível. Só respira. Ou seja, tu vai mandar o comando, mas não vai criar expectativa. Tem que zerar. Quando a gente trabalha com magia, com magnetismo, a gente tem que ser muito imperativo. A impostação é importante. Gira. Não, tem que ser imperativo. Falar no imperativo mesmo. Uma ordem. É ordem. Então tem que ter um pulso. Tem que ter firmeza. Tá? Então pode... Pede... Eu não vou influenciar não. Pede aí. Qualquer coisa. Ou fazer... Aí você tem que ser específico. Quando você pede algo, você tem que ser específico. Em magia, às vezes a gente aprende assim, ó. Ah, você pede para ser rico, aí morre seu pai e sua mãe. Você ficou com a herança, ficou rico. Então, é uma das coisas que a gente aprende. Porque quando você abre um ritual, você abre um ciclo da simbologia, você faz um ciclo, você está chamando energia. Você vai fazer o que com isso? Você vai fazer o que com isso? Você tem que direcionar. Você chamou, ela vai ter que voltar. Como ela vai sair, só Deus sabe. Se você não souber, então você tem que ter firmeza no que você está pedindo. Você tem que ser preciso. É como no mundo científico. Você vai fazer um artigo, vou falar sobre diabetes. Sim, diabetes o quê? Diabetes em idoso, diabetes em criança.
diabetes em pessoas, sei lá, da comunidade calcaia indígena, você tem que ser específico. Né? Você tem que ser específico. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que ser específico. Quando você está ordenando, você tem que ser específico. Você quer conjurar, você quer invocar, evocar. Eu ordeno que você saia agora. Ele vai perguntar agora se ele vai casar agora ou no ano que vem. Pede aí para girar para a direita. Ordeno que faça círculos para a direita. Ordeno que faça círculos para a direita. Aí, esquece ele. Dependendo do nível de sensibilidade, concentração, de conhecimento de energia que passa, o pêndulo vai responder ou não. Se eu, perante as câmeras, se eu estiver empurrando tua mão, pode falar. Não, ele está empurrando. Gire para a esquerda. Gire para a esquerda. Mais rápido. Mais rápido. Gire para frente e para trás. Fazendo círculo para a direita. Movimento circular para a direita. Enquanto a mão, Gabriel. Tem Não certeza? pode mentir não, mano. Tem certeza que eu não estou mexendo? Pare. Mandando que pare. Se a mentira é dele. Então, isso é para você ver como... Quer dizer que minha energia é maior que a dele? Não. Quer dizer que eu sei manusear no momento. Não significa que é maior, melhor, pior, ruim, feio, bonito, não. Tá? Se você me pedir para fazer um trabalho que Exalto sabe fazer muito bem, eu não sei, porque eu não trabalho com tecnologia, eu não conheço. Mas de repente, se ele começar a me instruir, eu vou aprender. Né? Mas é energia. Se você tem consciência de como canalizar a energia e chamar, porque já tinha uma energia dele, então eu tive que entrar na energia dele. Né? E a minha energia passou o comando, passa para ele e chega lá. Nós falando. Alguém mais quer tentar?